Vamos lá, pessoal, vamos retornar aí o nosso estudo acerca dos crimes hediondos. Nós iniciamos aí nos blocos anteriores o rol taxativo, né, dos crimes hediondos e começamos a falar ali do inciso primeiro, que fala do homicídio. E aí você vai começar a entender agora o porquê que nós tivemos que estudar o homicídio de forma um pouquinho mais aprofundada para que você possa ter o conhecimento completo e acertar qualquer questão de concurso. Então, olha só, nós finalizamos no bloco anterior a questão do homicídio qualificado. E o que a gente aprendeu? Não importa a qualificadora, tá? Não importa se foi por motivo torpe, não importa se foi o homicídio praticado por motivo fútil, não importa se o homicídio foi praticado com emprego de veneno, se foi com emprego de fogo, se foi contra, né, autoridades ali descritas ali no artigo 142, não importa a qualificadora, tá? O homicídio qualificado, ele é crime hediondo, tá ok? No bloco de hoje, você vai entender, nesse bloco agora, você vai entender que só tem uma ressalva aqui que você tem que tomar cuidado, tá? Atenção. Isso aqui é o que a gente vai trabalhar nesse bloco, tá? Então, olha só, a priori, o homicídio qualificado, ele é crime hediondo. Não importa a qualificadora. O homicídio simples, nós já falamos. O homicídio simples, em regra, não é crime hediondo. O homicídio simples, excepcionalmente, somente será considerado hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que praticado por um só agente. Se a atividade ali for típica de grupo de extermínio, aquele homicídio simples será hediondo. Se não for essa a hipótese, tá? Eu não tenho um crime hediondo diante de um homicídio simples. Beleza. E aí, você vai entender agora o porquê que eu tenho que falar do homicídio privilegiado. Senhores, o homicídio privilegiado, ele é uma causa de diminuição de pena, tá? E quando é que ele vai ocorrer, professor? Olha só. Se o agente comete o crime, nós estamos falando de homicídio, né? Esse parágrafo primeiro aqui, ele está se referindo aqui ao artigo 121 do Código Penal, né? Que trata do crime de homicídio. Se o agente comete o crime de homicídio, né? Cuidado, impelido por motivo de relevante valor social ou relevante valor moral, ou, terceira e última hipótese, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, olha só, senhores, acompanhem aqui comigo. Quando eu falo do homicídio privilegiado, e vamos para os exemplos, que é o que facilita a sua compreensão, o homicídio privilegiado, ele é uma causa de diminuição de pena. Nós já vimos isso, tanto é que o juiz pode, aqui entende-se como deve, né, diminuir a pena, não é isso? Só que o homicídio privilegiado, ele tem 3 situações, tá? Ou o sujeito praticou o crime ali impelido, né, por relevante valor social, ou relevante valor moral. Vamos até aqui. Vamos trabalhar primeiro esses dois aqui. Senhores, valor social eu vou entender como um valor que seja coletivo. Então, por exemplo, por que você matou o Joãozinho? Você matou o Joãozinho porque ele era considerado um traidor da pátria, né? Você matou o estuprador ali que se encontrava na cidade para proteger a comunidade local, né? Os munícipes, né? As pessoas que moram naquele município, não é isso? Então, olha só, quando você demonstra para o magistrado ali que o motivo que te levou a praticar aquele homicídio foi para proteger, né, foi em nome de um valor social, em nome de algo que é de interesse da comunidade, da sociedade, social vem de sociedade, da sociedade como um todo, tá? Você pode ser beneficiado ali, né, a depender do caso, por essa diminuição de pena. Então, no valor social, senhores, você praticou o homicídio para proteger, para gerar um benefício, vamos dizer assim, para a sociedade. Beleza. Já quando eu falo do valor moral, significa que o motivo pelo qual você praticou esse homicídio era algo que iria atender um interesse particular seu. Então, o valor social é interesse público, interesse da comunidade, e o valor moral é algo que foi praticado com base num interesse seu particular. Vamos dar um exemplo aqui. A eutanásia, tá? Por exemplo, meu pai, atleta,
foi acometido por uma doença muito grave, e os médicos falam, olha, ele não vai escapar, assim, ele tá internado, né, tá pesando 40 quilos, ele vai morrer, a gente não sabe se vai morrer em um dia, se ele vai morrer em um ano, nós não sabemos, né? E aí o meu pai me pede ali para desligar os aparelhos, alegando que está sofrendo e etc, e eu, né, para diminuir a dor ali, que não só eu, como ele também, nós estamos sentindo ali, né? Eu vou lá e desligo os aparelhos. Senhores, o valor aqui é moral por quê? Porque, de forma bem fria, tá? A sociedade em si, o interesse não é dela, digamos assim. O interesse aqui, ele é particular, é meu. Eu não quero ver o meu pai sofrendo, né? E aí eu decidi ali desligar os aparelhos e gerar a morte dele. Seria valor moral. O que interessa para você é o seguinte: essa tal diminuição de pena, ela vai ocorrer por valor social quando o interesse for público e valor moral quando o interesse for particular. Agora o que mais cai em prova, sem dúvida, é a terceira, tá? Olha só, quando é que o homicídio vai ser privilegiado na terceira hipótese? Ou, tá? Quando? Quando houver uma injusta provocação da vítima, uma injusta provocação da vítima, certo? E você, indivíduo, você estava dominado, cuidado, você estava dominado, dominado não é igual a influenciado, tá? Dominado por violenta emoção. Vamos entender isso aqui com um exemplo que fica mais fácil. Imagine o ódio, tá? Todo mundo aqui já sentiu raiva. Eu, você que tá aí, né? Os seus parentes, um amigo. Toda pessoa no decorrer da sua vida, ela sente um momento, ela passa pelo momento de raiva, tá? Mas olha só, quando eu falo que você está influenciado por violenta emoção, significa que você está sentindo ali, né, o sentimento de ódio, de raiva. Influenciado não autoriza a diminuição de pena. Se você está influenciado, você está sentindo raiva, isso não justifica, tá, a prática do homicídio. É diferente do dominado. O que é dominado? É você estar cego, tá? Você ficou cego de ódio, tá ok? Então cuidado, que a prova pode trocar a palavra dominado por influenciado, e aí eu não tenho uma privilegiadora. O que gera privilegiadora é você estar dominado, você está cego, tá? Por violenta emoção, não é isso? Você ficou cego de ódio e acabou ali praticando homicídio em decorrência do quê? Você está cego de ódio em decorrência da injusta provocação da vítima. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu trabalho em sala de aula, tá? Eu vi em Brasília uma vez uma situação que foi a seguinte: o menino estava brincando na quadra lá do prédio, e o menino de aproximadamente 6 anos. Ele estava brincando com os coleguinhas e acabou que ele se desentendeu com outro amiguinho. E criança é aquele negócio, né? Um empurra o outro, é aquele negócio todo, beleza. Os meninos se desentenderam, duas crianças de 6 anos. E a criança que foi empurrada ali subiu pro prédio chorando e falou pro pai dela que tinha sido empurrado pelo coleguinha. O pai, ele simplesmente desce, ao invés dele procurar o pai da outra criança, conversar com o pai da outra criança, etc., para que o pai da outra criança viesse a repreender o filho, o bonitão, ele simplesmente desce na quadra e ele simplesmente dá um tapa. Ele dá um tapa no rosto do menino, segura a outra criança e manda o filho dele bater na criança. Meu amigo, eu vou te ser sincero, tá? E aí eu vou falar, né, é uma visão minha, tá? Uma coisa pessoal minha. Eu vou te ser sincero do fundo do coração e não tô querendo jamais propagar o ódio, né, aqui pelas redes sociais, aqui seja pelo YouTube, seja por onde você esteja assistindo essa aula. Mas assim, se fosse o meu filho, com certeza seria o último, né, tapa que ele deu numa criança, porque eu ia matar esse cara. Entendeu? Só de olhar isso aqui, de imaginar isso aqui, já começa a me dar uma agonia, né? Eu fico realmente cego quando envolve criança no meio. Sou pai, né? Tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. E assim, é uma coisa que não dá pra entender. Imagina você, chega o teu filho em casa, tá com a mão de um homem, né, adulto, no rosto do teu filho chega chorando e fala, não, porque o pai do meu amiguinho desceu lá e me deu um tapa na cara, me segurou e pro filho dele me espancar. Fala, beleza, agora é a vez, né, do papai, não é isso? Aí a gente vai lá, sobe no cara e joga o cara do prédio. Não é isso? Pronto, resolve o problema. Então o que acontece? Se você está dominado por violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, eu lhe pergunto, esse cara que desceu lá e segurou o menino, bateu no menino, ele pediu, ele praticou uma injusta, ele de forma injustificada, ele provocou a vítima, provocação da vítima, perdão, tá vendo? Eu fiquei até nervoso com esse negócio aqui. Esse cara, quando ele deu um tapa no teu filho,
Ele, de 6 anos, ele pediu pra morrer? Não, ele implorou. Ele implorou pra morrer, né? Ele falou assim, cara, eu vou lá porque eu tenho que morrer hoje. Então, assim, como ele implorou pra morrer, e a atitude dele foi uma atitude injusta, e ele pediu pra morrer, quando você foi lá e matou esse indivíduo, você estava dominado, provavelmente, por uma violenta emoção. Você ficou cego de ódio ao imaginar essa situação, né? E aí você foi lá e matou esse indivíduo, você não poderia ter matado, porque isso não é legítima defesa. A pessoa, mas não é legítima defesa? Não. Isso aqui não é legítima defesa, por quê? Porque a injusta agressão já tinha cessado, tá? Então, o que o Estado exigiria de você? Chamar a polícia, etc. Mas às vezes a gente sabe que a legislação brasileira ela é tão falha que muitas vezes você sente ali que não vai ter justiça, digamos assim. Ficou cego, falou, matou o cara. Você está diante do homicídio privilegiado. O que interessa aqui pra gente, tá? Porque isso aqui é matéria do crime de homicídio. Mas por que eu estou trabalhando isso aqui com vocês dentro da lei dos crimes hediondos? Aí vem a grande pergunta. Professor, é possível que o homicídio seja qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Porque olha só, você falou pra mim que o qualificado é aquele praticado pelo malvado, e colocou até a figurazinha lá do menininho lá, né, com o chifrinho de demônio. E você falou que o privilegiado é aquele praticado pelo bonzinho, não é isso? O cara estava ali impelido, né, por relevante valor moral ou social, ou dominado por violenta emoção logo após a justa provocação da vítima. Esse aqui é o do bonzinho. Tem como ser bonzinho e malvado ao mesmo tempo? Para o direito penal aqui nessa hipótese tem sim, tá? É possível que o homicídio ele seja qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Sim, é possível. Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Imagine que nessa situação que eu te passei, da criança, eu cego de ódio, não acreditei no que meu filho estava falando, eu fui até a guarita verificar o sistema de vigilância lá do prédio. E estava gravado, o cara chegando e descendo a mão na cara do meu filho de 6 anos, segurando meu filho pro filho dele espancar. Cara, naquele momento ali, eu vi tudo preto, né? Eu fiquei dominado. Falei, vou matar esse cara. Tá decidido, filho. Pode chamar a polícia, já pode ir chamando logo pra gente ganhar tempo. Mas até a polícia chegar eu já matei o cara. E aí eu fui na cola dele lá. Bati na porta do bonitão, o bonitão abre a porta. Pois não. Fala, pois é. E aí, filhão? Você bateu no meu filho, espancou meu filho? É fácil bater na criança de 6 anos, não é? Beleza, agora eu quero ver o que você vai fazer, né, comigo, enquanto eu vou jogar você do 14º andar, né, do prédio. Não é isso? E aí eu começo aquela situação toda. E aí, nesse meio termo, eu decidi dar um mata-leão nesse indivíduo e falei, não, eu não vou te jogar lá não. Vai ser muito rápido. Eu vou te matar asfixiado. E aí eu começo a apertar no mata-leão, o cara, ele respira um pouquinho, solto, vai de novo, até ele morrer. Senhores, eu pratiquei aqui um homicídio qualificado porque eu utilizei asfixia. Só que eu estava dominado por violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então eu estou diante de um homicídio aqui nesse exemplo, qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Correto? Agora só toma cuidado com uma coisa. Por quê? Porque olha só, isso a gente vai aprofundar lá em homicídio. Mas você vai notar comigo que quando eu falo do homicídio, né, qualificado, você vai notar que eu tenho qualificadoras que são de ordem ou de natureza subjetiva e eu tenho outras que são de ordem ou natureza objetiva. Quando é que eu tenho uma qualificadora de natureza, né, de ordem, objetiva e quando ela é de natureza subjetiva? Quando a qualificadora ela fala, ela trata, tá, de meios e modos, ou seja, o que qualificou o homicídio foi o como. Como você praticou esse homicídio? Eu estou falando de uma qualificadora de natureza objetiva. Quando o que interessa para qualificar o homicídio for, tá, o motivo, tá, do delito, o motivo do delito, aí eu estou perguntando por quê. Não é isso? Deixa eu te dar um exemplo. Se a qualificadora for por motivo fútil, fútil tem a ver com como você praticou ou motivo? Fútil é motivo. Motivo fútil, não é isso? Então é natureza subjetiva. Se foi por motivo torpe, motivo, subjetiva, não é isso? Se eu matei um indivíduo para ocultar ou para garantir a execução, ou para garantir a impunidade, ou para garantir a vantagem de outro crime. Isso aqui está relacionado a motivo. Eu matei para garantir a execução de outro crime, a ocultação de outro crime.
toda qualificadora que estiver relacionada a motivo, ela é subjetiva. Tudo que estiver relacionado a meios, modos, o como você praticou, eu estou falando de natureza objetiva. O que isso tem a ver, professor, até agora? Vamos lá. Asfixia. Asfixia tem a ver com motivo ou como? O modo, ou meio que você utilizou para matar? Asfixia tem a ver com o como, com meios e modos, não é isso? Asfixia, veneno, fogo, tortura, tudo isso aqui é natureza objetiva. Aonde eu quero chegar com isso? Eu consigo ter um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo quando a qualificadora do homicídio ela é de natureza objetiva. Quando ela trata de meios e modos. Por quê? Porque as causas que geram a privilegiadora, as causas que geram a causa de diminuição de pena, todas elas são subjetivas. Todas elas estão relacionadas, tá, a motivo. Então você matou por motivo de relevante valor social, você matou por motivo de relevante valor moral, ou você matou por qual motivo? Porque você estava dominado por violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então as privilegiadoras, elas tem natureza subjetiva. E não tem como você ser bonzinho e malzinho ao mesmo tempo. Não tem como você ser flamenguista e vascaíno ao mesmo tempo. Não dá, não combina, entenderam? Então, senhores, como a privilegiadora ela é de natureza subjetiva, eu só consigo ter um homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo se a qualificadora for de natureza objetiva. Entenderam agora? Beleza. Agora vem a pergunta que não quer calar. Senhores, se eu estou diante de um homicídio qualificado e privilegiado, como é que funciona isso aqui, professor? Porque olha só, vamos ver. É o último tópico para a gente finalizar esse bloco. Olha aqui. Pensa comigo. O homicídio. Vamos ver se você entendeu a nossa aula. O homicídio simples, ele é crime hediondo? Se eu perguntei só isso, o homicídio simples, ele é crime hediondo? Não. Agora, olha só. O homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, aí nesse caso ele é hediondo? Aí nesse caso é a única situação em que o homicídio simples ele é hediondo. Aqui sim. Ótimo. Agora vem a pergunta. O homicídio qualificado, ele é hediondo? Eu estou te perguntando de forma geral. De forma geral, sim. O homicídio qualificado, não importa a qualificadora, ele é sim hediondo. Ótimo. Agora vem cá. O homicídio privilegiado, ele é hediondo? Não, eu não falei disso, não é isso? O homicídio privilegiado não é crime hediondo. Agora vem cá a grande pergunta. E o homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Ele é hediondo? Essa é a pergunta que vai cair na sua prova. Porque o homicídio qualificado é, o privilegiado não. E quando ele é qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? É hediondo ou não é? Qual que prevalece? Qual que prevalece? A privilegiadora ou a qualificadora? Olha o macete que eu vou te ensinar para você não esquecer na sua prova. O bem sempre vence o mal. Então significa que o homicídio qualificado e privilegiado prevalece a privilegiadora. Então não é crime hediondo. Tá ok? Webson, mas ele é qualificado e privilegiado. Entre a qualificadora e a privilegiadora, qual que vai ter mais força? A privilegiadora. Então, o bem sempre vence o mal, tá? Então, esse homicídio aqui, ele não será considerado crime hediondo. Beleza até aqui? Tranquilo, senhores? Aí, ó, olha o que eu coloquei pra você, ó. O homicídio qualificado, independentemente da qualificadora, ele configura crime hediondo. Mas, segundo o STJ, havendo a incidência da privilegiadora, que é uma causa de diminuição de pena, naquele homicídio qualificado, a mesma, ou seja, a privilegiadora, afasta a hediondez do delito praticado. Tá ok? Até porque, olha que interessante, ficaria contraditório. Analisa comigo. Se a privilegiadora é uma causa de diminuição de pena e ela existe, por quê? Porque a reprovação social, né, do homicídio privilegiado é menor, não é isso? Ficaria contraditório eu falar que uma privilegiadora, mesmo acompanhada por uma qualificadora, seria considerado um crime hediondo, levando em consideração que o conceito de crime hediondo nada mais é do que um crime horripilante, nojento, não é isso? Que tem uma reprovação social grave. Se a privilegiadora é exatamente o fato da reprovação social ser menor, como é que eu posso falar que um homicídio privilegiado, mesmo sendo qualificado ao mesmo tempo, ele é um crime hediondo? Ficaria contraditório. Então, senhores, sempre que houver
a aplicação da privilegiadora, seja ela sozinha ou acompanhada de uma qualificadora, eu não estou diante de um crime hediondo. Eu só estou diante de um crime hediondo se eu estiver diante de uma qualificadora isolada, sem nenhuma privilegiadora, não é isso? Tá? E não importa a qualificadora, ou se eu estiver diante de um homicídio simples, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que praticado por um só agente. Com isso, eu finalizo aqui esse bloco, tá? Finalizo aqui a questão dos homicídios, vamos colocar assim, que configuram crime hediondo, e no próximo encontro eu já venho falando aí, né, seguindo o rol dos crimes hediondos, falando do próximo delito que também está no rol taxativo, de forma expressa, é considerado crime hediondo. Fica com Deus, aguardo você no nosso próximo encontro.